Boa noite.
Antes de começar, a gente vai sortear 4 livros, né? Porque isso virou toda quarta-feira a gente distribui 4 livros para todo mundo ler e aprender um pouquinho mais. Ô Cida, que número acabou? 24. Eu sempre pego o número 1, porque ninguém nunca vai falar número 1, né? Então, é tranquilo. Pode vir aqui, Zenaide. Obrigado, viu? Eu não vou cantar, Zenaide, não assusta, tá? Número 12. É o Mário? Ei, Mário, hein? Ó, Mário, só o amor liberta. Mário, boa leitura. Obrigado. Você já sabe tudo, mas quanto mais saber é melhor. Número 21. É você? Muito bem, hein? Vou te dar o evangelho, você lê tudo, entendeu? E não tiver mais dúvida, entendeu? Do que a gente já conversou muito. Tá bom? Número 17. Ô, Vanderlei. Gente, eu não combinei, viu? Eu tô falando assim. Obrigado. E o último, número 11. Muito bem, hein? Toda quarta-feira você vai ganhar um livro, tá vendo, Pedrinho? Entendeu? Então é para você ler mesmo, hein? E quando você passar em casa, eu vou tomar lição, tá? Muito bem. Gente, é assim, antes de nós começarmos, eu queria falar só uma coisa. No próximo domingo, dia 19, toda manhã a gente tem ou o evangelho ou uma palestra. E nesse domingo a gente vai ter uma palestra às 10 horas com uma moça de São Paulo, a Andréia. Ela canta e faz a palestra. É fantástico, é maravilhoso, entendeu? Então eu estou convidando vocês para estarem aqui no domingo às 10 horas. E às 19 horas, também no domingo, nós teremos outra palestra com o Álvaro de Piracicaba. De vez em quando a gente convida pessoas de fora para vir aqui falar um pouco sobre a doutrina dos espíritos, né? E isso é muito importante, é muito bom. Então, domingo, dia 19, não dá para esquecer, gente, é 19 às 19 horas. Então é fácil lembrar e fácil estar aqui, entendeu? E de manhã às 10 horas. Não demora, é rápido, mas o conhecimento que a gente adquire é muito importante. Então todos estão convidados. E antes da gente começar a nossa conversa hoje, vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais que aqui se encontram e agradecer muito a saúde, o ânimo e a boa vontade de estarmos aqui, de sairmos de casa e de estarmos aqui nessa quarta-feira para juntos aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita. Eu digo juntos porque somos todos ainda aprendizes no início da caminhada. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Muito bem. Várias pessoas procuram a casa, aqui o Centro Espírita, para um acolhimento fraterno, para conversar. Nós temos as meninas que fazem o acolhimento fraterno e temos também um grupo que vai às casas das pessoas quando as pessoas nos pedem. Nós vamos fazer o evangelho.
no lar. E essas pessoas que procuram a casa, ou que nós vamos nas casas, elas querem resolver o problema. Todo mundo. Quem vai na lotérica também, no Miquica, também vai para resolver o problema. Não dá, na maioria das vezes, né? Mas as pessoas procuram para resolver os problemas. E, na realidade, nem sempre o problema é espiritual. Muitas vezes somos nós mesmos, com os nossos problemas de vida, de encarnação. E a cura desse problema, ou a solução desse problema, está dentro de nós. Nós mesmos podemos resolver esse problema. E um desses caminhos é estudar a doutrina. É vir na casa, não só na quarta-feira, para nossa conversa e os passes, mas às segundas, à noite, tem o curso do Sérgio, às 19h30, tem o curso da Maria de Lourdes, às 19 horas, do Livro dos Espíritos, ambos estudando a doutrina. Tem o curso às 15 horas, do ESD, com a nossa amiga Estela. Depois tem os das 16 horas, que é a transição planetária. Aí tem na quinta-feira, às 19 horas, o Livro dos Médiuns. Então tem toda a oportunidade de aprender. Aprender e saber como começar a resolver os seus problemas, os nossos problemas. Porque não pense vocês que eu falo aqui que não tenho problema. É igual. E dentre todos os livros que Kardec nos deixou, e depois veio André Luiz, com a coleção dele, através de Chico Xavier, e outros tantos autores espirituais que vieram ditar maravilhas para nós, está o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra que o Iberê ganhou, que quase ninguém procura. Então, eu gosto de, quando vim falar um pouco do Evangelho. E eu escolhi hoje o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, que está nesse papelzinho que o Sérgio prepara todas as vezes, todas as quartas, para a gente ler e se inteirar do tema. Se a gente parar e ler esse pequeno trecho que ele colocou aqui, não precisa eu falar. Está tudo ali. Né? Mas se você perguntar para muitos espíritas, trabalhadores da doutrina espírita, o que quer dizer pobres de espírito? Muitos não vão saber falar. Porque também não estudaram o Evangelho. Então está aí, está ali na biblioteca. Tem vários ali que pode levar para casa. Levar. Não precisa comprar. E aí você pode começar a entender o caminho. Caminho esse que não é fácil. Não. Nós temos duas escolhas. O caminho fácil, aquela porta linda, porque hoje as portas das casas têm 3 metros, né? E também uma largura enorme. Essa porta larga, com tudo florido, tudo asfaltado, tudo fácil, cheio de prazeres.
ou aquela porta estreita, onde pisar é difícil, onde viver é difícil. Qual porta nós vamos escolher? Qual caminho nós vamos preferir? É disso que a gente veio falar. Sabendo, estudando, conhecendo as obras de Kardec, a gente vai saber escolher o caminho. Que ninguém no plano espiritual, antes de nós encarnarmos, quando nós fomos encarnar, nenhum deles disse para nós que seria fácil. Não disse. Pelo contrário, eles tiraram de muito de nós as provas que nós pedimos, porque eles sabiam de antemão que nós não suportaríamos passar por aquilo que a gente pediu. A mudança é lenta, devagar, todo dia. Um pouquinho por dia. Escolhendo não julgar, não achar. O achismo é a pior coisa que tem. Eu acho, não, mas quem disse que você acha? Quem disse que você sabe? Então, não julgar o próximo. Não comentar do próximo. A maledicência é terrível. E por aí vai. Dentre esses problemas, nós temos o orgulho, que é o que nós vamos falar hoje. Porque o capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Cobro sobre muitas outras coisas, sem compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência. Não, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é para eles e não para os orgulhosos. Humildes. Tão humilde como a primeira música que o coral cantou hoje. E que é, na minha modesta opinião, que não sei nada de música, não sei cantar, sou hiper, mega desafinado. Uma vez, quando jovem, veio um circo em Cafelândia e tinha uma competição de música. E eu ensaiei, Clóvis, uma música, eu não lembro nem o cantor, mas ensaiei, legal. E falei para os meus amigos, para eles irem ao circo também, para dar uma força. Eles foram e levaram ovo. Entendeu? A hora que eu comecei, eu era péssimo. E eles começaram a jogar o ovo. Não vou continuar como deu o final do negócio. Nós fomos expulsos do circo, óbvio, porque a música não é o meu forte. Mas ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Quantas vezes a gente lamenta por nada. Nós não estávamos nos prédios lá na Venezuela. E nós vamos lamentar do quê? Do Brasil que perdeu? Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus
no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que volta à lembrança, sinto Deus no morrer de febris esperanças, sinto Deus na tristeza de ver-te partir, sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Deus, nosso Pai, meu, seus e do Fernandinho Beiramar, nosso irmão, igual a nós, que um dia estará sentado ao lado do Pai, como nós. Deus ama aquele espírito como nos ama. Deus deu àquele irmão a mesma chance que dá para nós. A escolha e o plantio são livres. A colheita é obrigatória. Por isso, não julgar. Por isso, não achar. Mas a gente aprende. A gente aprende com o tempo, a gente aprende com a amizade, a gente aprende em casa, a gente aprende na rua e nas situações que nós escolhemos. Todos os dias. Graças a Deus que a gente tem a chance de aprender. Como vocês, como eu, que saímos de casa e estamos aqui para aprender um pouco mais. Como diz o Sérgio, no rico papel que nos distribui e que deve estar aonde quando nós saímos daqui? Guardado para o problema que vai vir daqui a uma semana, daqui a amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, a gente não sabe. E a hora que vier esse problema, nós vamos lembrar do Sérgio e do papel que ele trouxe. E ler que algumas pessoas, como eu disse, consideram estranho que Jesus tenha se referido aos humildes com a designação pobres de espírito. É lógico que se faz necessário considerar a questão da linguagem da época. Óbvio. Por pobre de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é para eles e não para os orgulhosos. Meu Deus! Quanta luta, quanta guerra, quanto esforço, quanto abandonar de filhos para ganhar dinheiro. E vocês estão na frente de um que nunca foi numa reunião de nenhum dos meus 2 filhos na escola, porque eu estava trabalhando. Tá certo que eu tinha a facilidade e a felicidade de ter a esposa professora. Então ela já estava na escola, mas eu não. E isso me machuca muito hoje. Na época, era o trabalho. O trabalho, o consultório, o paciente. E a hora que eu não estava no trabalho, eu estava com os amigos. Então, Deus mandou 2 filhos, a Júlia e o Pedro. 2 santos, porque eu nunca tive um problema. Também não entendi até hoje. Um dia eles irão me explicar.
Graças a Deus, nunca tive. Mas eu não fui um pai presente. Por quê? Porque a gente gasta o nosso tempo para ganhar, para nos tornarmos o orgulho da família, o orgulho do pai, da mãe, da sociedade, dos amigos. Mas e a felicidade? Não dá tempo de pensar. A gente tem que trabalhar e ganhar dinheiro. Uma coisa que a gente não trouxe e uma coisa que não levaremos embora. Isso não quer dizer que eu estou pregando a pessoa a não estudar, a não trabalhar, a não ganhar. Não. Tudo isso tem que ser feito com equilíbrio. Com equilíbrio. O dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu peguei o carro, no dia 20 de dezembro de 2020. E vim embora de São Paulo para Cafelândia de volta. Porque eu estava me libertando desta prisão de sequências. Para quê? Para nada. O orgulho, os orgulhosos em ter, em possuir, esquece da humildade de entender que Deus, nessa música e em nossas vidas, é nosso Pai. E que Ele nos propõe e nos dá a possibilidade de sermos felizes com muito pouco, com quase nada. Nós fomos há uns 10 dias atrás em Guarantã levar 12 cadeiras de roda para alguns moradores já cadastrados, já triados, que precisavam das cadeiras. E quando nós chegamos na primeira casa, e assim foi na sequência, como nós somos felizes. A pobreza material é uma realidade tão grande, tão atual, numa cidade como Guarantã, que qualquer coisa que se faça para uma pessoa, um irmão, filhos desse Deus da música, é uma grande obra. Enorme. Nós chegamos numa casa, um amigo tocou, bateu palma, e saiu uma senhora, que ela estava tentando andar com um andador atrás de uma criança deste tamanho, sem roupinha, e ela com a fralda na mão,
Só que a criança andava, né? Corria. E ela com a criança na mão, balançando a fralda. Aí nós chegamos, eu cheguei no portão, né? E nós entramos, tudo muito sujo, tudo muito bagunçado, tudo muito triste. E a moça que ia receber a cadeira também estava sem roupa na cama. Então a gente teve que esperar na calçada até ela ligou para uma outra filha, para a filha vir trocar a moça para ela receber a cadeira. Mas a moça não falava, a moça não andava, a moça não se mexia. Aí, nem todos eram espíritas. Cada um tem a sua religião, ótima religião, todas são importantes. E então ele não vê pelos olhos de um espírita sobre a reencarnação, sobre as vidas passadas. Aí ele virou para mim e falou assim: como que vive? Eu virei para ele e falei assim: não sei. Não tinha como explicar alguma coisa ali. Eu falei: não sei. Mas vamos fazer o seguinte: vamos fingir que a gente sabe. E nós vamos dar todo o amor que aquela menina podia receber naquele momento. Nós fizemos uma oração que, no final dela, eu só não chorei de vergonha. Porque aquilo é Deus. E eu não podia chorar. Porque aquele espírito estava resgatando algo que eu não sei, mas que Deus sabe. E deu oportunidade àquela menina, aquela mocinha, de resgatar daquela forma. E deu a grande oportunidade de nós sairmos de casa numa terça-feira, de manhã, e chegar às 2 horas da tarde, sem almoço. O que importa o almoço? E dar uma cadeira para aquela menina. E eu voltei sem falar nada, doido para chegar na minha casa. E eu olhei no espelho quando eu entrei na minha casa, no banheiro, e falei: e os meus problemas? Tem algum significado depois de tudo que a gente viu? Nenhum. Vamos nos transformar em pobres em espírito. Vamos usar a nossa humildade e ver o próximo como um irmão. Não importa o time que ele torce, não importa a opção sexual, não importa a cor da pele, não importa em quem ele vai votar no dia X de outubro, que eu não sei o dia que vai ser. Pouco importa. Importa que ele é filho do mesmo Pai, Deus. Que através de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo,
diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Boa noite. Que vocês vão embora e levem essas poucas palavras de um espírito ainda que tem muito a aprender, muito a viver e muito a ajudar. Vão com Jesus. E agora, nós vamos, a turma do passe vai para a sala de passe, fazer a oração. E, em ordem, todos vão receber o passe. E pensem nisso. Pensem no amor de Deus para com todos nós. Zenaide, a sua música está aqui, tá? Não vai perder, depois, ao invés de cantar essa, você vai cantar o Vando,